Bom, bem-vindos, né? Nós estamos aqui agora nesse mais um podcast sendo gravado aqui pela Regional Goiás, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E o assunto hoje envolve um tema que está muito comum, né? Principalmente porque é o junho laranja. E nós trouxemos alguns convidados especiais aqui. Eu gostaria que cada um se apresentasse, o seu nome, quanto tempo você já está aqui nessa área, sua experiência, né? Então, eu queria convidar primeiro aqui a doutora Mônica Pico, que se apresentasse para a gente, para que o pessoal conheça. Boa noite, Fabiano. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast, estar aqui do lado dos meus amigos queridos. E, olha, eu trabalho com queimados desde quando eu formei. Me formei em 1980 e no dia 2 de janeiro de 1981 já fui para o hospital, o pronto-socorro para queimaduras, onde meu pai era o nosso chefe, né? E tive a honra de trabalhar com ele 8 anos, porque logo depois ele faleceu. E eu fiquei trabalhando esses 8 anos. E logo depois desses 8 anos, meu irmão Nelson, que tinha formado em 81, voltou dos Estados Unidos, que ele fez residência lá nos Estados Unidos, e aí ele falou, não, e eu não tinha feito residência. Então, quando ele voltou, que eu fui fazer a residência. Então, eu fui fazer residência de cirurgia geral, fui fazer terapia intensiva, depois fiz microcirurgia, e aí depois voltei para cá, porque realmente é onde eu me realizo, adoro trabalhar com queimados, adoro dar a continuidade no tratamento, né, além da parte aguda, da parte reconstrutora, das cirurgias reconstrutoras. Então, essa é a minha vida, há mais de 40 anos já. Leonardo. Meu nome é Leonardo Cunha, eu sou de Anápolis, eu tenho 24 anos de formado e a minha história e a da Mônica muito parecidas, principalmente porque o meu pai foi aluno do Dr. Nelson, o pai da Mônica. Meu pai formou em 73, a minha mãe em 75, e já depois, nesse período, eles montaram o Hospital de Queimaduras em Anápolis. E desde então eles atuam lá, e eu, quando voltei, terminada a minha residência já de plástica em 2005, eu voltei e assumi o hospital junto com a minha irmã, meus pais. Hoje meu pai é falecido há 3 anos, mas minha mãe continuou 74 anos trabalhando com queimados. Então eu acho que assim, as nossas histórias, elas se complementam, né? A gente tem dia SUS, hoje nós não atendemos mais, mas naquela época era mais ou menos dividido, não existia o GOL. De Goiânia para baixo era atendido pela Mônica, o Nelson, Tereza, e de Goiânia para cima, né, o norte do estado, e os pacientes eram drenados para Anápolis. Então, a quantidade de pacientes que a gente tem é muito grande, e eu acho que só não supera o amor que a gente tem pelo paciente vítima de queimaduras, né, que transpassa gerações, idade. Eu estava comentando com a Mônica antes de começar que minha mãe aos 74 anos ainda anestesia até hoje. E eu acho que se a gente tirar isso dela, é o que vai fazer ela entristecer e definhar. Então essa é a nossa história, Fabiana. Ela se mistura entre o que é casa, o que é trabalho, eu já não sei mais. A gente trata o hospital como casa e por aí vai, né? É verdade. Quando você se refere, lá em casa a gente faz assim. Então, por quê? Porque é muito carinho que a gente tem por essas pessoas e que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, que são extremamente pouco olhadas, não só pelo governo, mas pela sociedade civil também. É isso. Luciano? Meu nome é Luciano Lucas. Sou médico formado há 25 anos. Fiz residência em cirurgia plástica no Agarram. O Léo foi meu R3. Lá eu tive contato com queimaduras, com o Dr. José Adorno, foi quem nos ensinou tudo. De lá para cá, eu fui diretor do ambulatório municipal de queimaduras já, de Goiânia. E hoje eu trabalho no GOL, eu sou cirurgião plástico do GOL, de queimados. Talvez nos últimos 2 anos, eu estava comentando com o Léo, como eu fiz muitos plantões lá, eu devo ter operado a média de 60 a 80 pacientes mês. Então isso me deu um bom contato com pacientes queimados, uma experiência e das histórias também, dos motivos das queimaduras. Eu confesso que eu me sinto muito à vontade nessa mesa também, né? Nós estamos já no GOL completando aí 9 anos e a gente sabe da importância dos trabalhos que os senhores realizaram
seja para a sociedade, seja para cada paciente, né? Para quem não sabe, a nossa unidade Queimados lá no GOL recebe o nome daquele que, sem dúvida nenhuma, foi o pioneiro, né, no nosso estado e que ensinou muitos colegas, não só aqui, mas no Brasil, que foi o Dr. Nelson Piccolo Pai, né? Eu não sei se eu já comentei isso com a Mônica, mas eu tinha uma tia minha que trabalhou durante muito tempo no Hospital de Queimaduras como enfermeira. E a minha mãe trabalhou lá como bibliotecária durante um mês alguma coisa. E assim, é interessante como é que as coisas vão acontecendo. E assim, para nós, acho que do estado de Goiás e para o Brasil, é um motivo de muito orgulho. De ter vocês como referência, de ter vocês aqui trabalhando conosco, né? Nós vimos como a gente tem visto os trabalhos de vocês sendo propagados aí pelo mundo, e é um motivo muito de alegria. Eu acho que a população do nosso estado e do Brasil tem que entender por isso. Leonardo fez um trabalho brilhante na Sociedade Brasileira de Queimaduras, como representou bem, como trouxe dinamicidade dentro da sociedade, como assim honrou mesmo o estado e tudo que ele tem feito lá em Anápolis, seja para atendimento da população, seja tudo que o pai dele idealizou e que ele tem trabalhado nesses dias todos. Luciano, como outros colegas que têm trabalhado conosco lá no GOL, como também tem esse coração, essa vocação realmente para poder cuidar desses pacientes, para poder dar atenção, dar todo carinho. Então, assim, eu me alegro muito de vocês estarem aqui e eu agradeço mesmo de coração de vocês terem aceitado esse convite. O Léo saiu lá de Anápolis, você saiu da sua casa, sair também da sua casa para poder estar aqui. Então, para a gente é um motivo de muita alegria nisso. Eu queria fazer rapidamente, então, algumas perguntas, né? Acho que é interessante para a gente poder estar conversando. O que vocês observam que trouxe maior evolução hoje na cirurgia dos queimados nos últimos 10, 20 anos? Na sua opinião, o que seria isso, Mônica? O que trouxe de novidade? Olha, eu gosto realmente primeiro, antes da cirurgia, dos nanômetros de prata. Então, eu acho que isso diminuiu muito a dor do paciente, né? Os curativos com nanômetros de prata, diminuiu a intensidade, o número dos curativos e melhorou para queimadura de segundo grau, queimadura de segundo grau profunda. Eu achei que foi uma evolução grande. Já para as queimaduras mais profundas, a excisão, né? A excisão tangencial com a matriz de regeneração dérmica e a gente podendo utilizar a matriz de regeneração dérmica pelo SUS, né? Que isso também foi uma conquista que a gente conseguiu. Então, isso evoluiu bastante. E, então, cada vez mais pessoas com queimaduras mais profundas sobrevivem devido a isso e o uso da pele de tilápia, né? Que fez até uma parte do estudo no GOL, né? Então, antes a gente usava a pele de rã, mas a pele de rã não foi aceita, não fizeram trabalho igual a pele de tilápia, então todo curativo biológico a partir de animais, né? Pele de porco, qualquer uma dessas. Então, isso evoluiu muito, que pessoas muito mais com a extensão maior, né? Agora, nós até 80%, nós temos uma chance de sobrevida de 50%, há 3 décadas atrás isso era 40%. E agora, ultimamente, o enxerto de gordura, né? O enxerto de gordura tronco mesenquimal, realmente ela está ajudando muito, tanto a fase aguda como as sequelas. As sequelas, se a gente vê, a gente estava acabando de comentar, né? O enxerto da gordura na musculatura, ao nível dos nervos, recuperando muito pessoas com falta de movimento, devido a queimaduras elétricas ou queimaduras que consumiram muito a parte nervosa. Então, eu acredito que mais ou menos isso. Fabiano, eu acho que eu concordo plenamente com a Mônica e eu acrescentaria que a evolução na nutrição desses pacientes, né, que isso não... Você fala assim, não, mas isso não é novo. Com certeza não. Mas da forma como se faz hoje, né, a quantidade de aporte proteico, né, quem é que falava um dia que você vai dar oxandrolona para um paciente queimado? Né, que você ia chegar e dar entre aspas, uma bomba para que ele pudesse não perder tanto a sua musculatura, que a gente sabe hoje que tem inúmeros estudos aí em terapia intensiva que fala que a sua sobrevida está diretamente relacionada à quantidade de músculo que você tem em membros inferiores.
A Mônica, como intensivista, sabe disso mais que nós. Então, eu acho que a hormonioterapia, muitas vezes tão criticada, ela veio a acrescentar muito para esses pacientes. A questão da nutrição, né? Então, a equipe multidisciplinar é fundamental para o paciente queimado. E quanto à excisão, eu acho que é a agressividade do cirurgião plástico. Eu acho que a partir do momento que a gente parou de vislumbrar que a ferida tinha que chegar numa granulação, e de granulação para enxerto, quando você viu que era, delimitou ou não, mas eu vou excisar o 3º grau, certeza, e provavelmente o 2º grau profundo também, a partir do momento que a gente virou essa chave, se tornou mais intenso no desbridamento, e aí você podendo tirar logo a escara, diminuir a resposta inflamatória sistêmica, e quando possível enxertar com pele autóloga, ou ainda, se não possível, usar as matrizes, né? Isso veio a mudar a história desses pacientes. É claro que a gente ainda está num país que não tem tudo que a gente possa alcançar e que você vai em congressos, não precisa ir longe não, você vai no congresso de queimaduras da Argentina, você vai ver inúmeros produtos que a gente não dispõe no mercado brasileiro. Você vai ver um tratamento de queimaduras, vamos ser honestos, Mais rápido, né? mais rápido e, por que não dizer melhor? Né? Para uma oferta de qualidade de material melhor que a nossa. Então, eu acho que todo esse aparato junto, aí vem enxerto de gordura, vem todo o conhecimento que a gente tem como cirurgião para tratar sequelas, isso fez a diferença para salvar e para dar uma qualidade de vida melhor a esses pacientes. Luciano? Falaram tudo. Eu acrescentaria o atendimento pré-hospitalar também. Corpo de Bombeiros, Rapidez, SAMU. né? Houve um processo de conscientização quanto a isso. O pessoal procurou se atualizar e ver o que poderia ser feito no pré-operatório, né, no pré-hospitalar. Muito bem lembrado. E essas tecnologias novas, aqueles curativos novos que estão surgindo, que reduzem muito o tempo de internação, aceleram, né, a cicatrização, e daí vai. Você falou sobre esse atendimento pré-hospitalar. Comenta um pouquinho da importância disso, porque às vezes o pessoal que está nos escutando, às vezes não entende da necessidade que há de toda uma avaliação de um cuidado para um encaminhamento adequado para esse paciente. O que seria fundamental aí nesse atendimento pré-hospitalar de modificação para que quem está em casa compreenda a questão da sobrevida desse paciente? Ele vai desde as pessoas que são leigas até os médicos também e o pessoal envolvido com o resgate. Então, tem critérios, vamos dizer assim, níveis de queimaduras. O leigo que viu a pessoa acabou de queimar, colocar um cobertor molhado, isso já ajuda, ou molhar a pessoa. O médico que faz o reconhecimento ali da queimadura, encaminhar perfeitamente para o centro, saber quando tem que encaminhar e se informar a respeito disso. O próprio Corpo de Bombeiros, eles sabem que tem que ser feito um atendimento rápido, cobrir essa pessoa, eles cobrem. Hidratação correta também, tem sido batido bem sobre isso, e daí vai. Bom, eu acho interessante que, às vezes, as pessoas acham que existem algumas limitações. Existem realmente limitações na medicina, mas que a medicina é muito dinâmica. Né? Ela não é uma ciência estática. E isso é interessante, porque a gente observa isso extremamente no desenvolvimento dos cuidados do tratamento da queimadura. Né? Como vocês citaram aqui, você vê, olha o longo percurso de caminho, olha as novidades, as modificações, as reorganizações e as contribuições aí multidisciplinares em relação ao tratamento de um paciente como esse. Que assim, eu entendo até o queimado como deveria ser um modelo de um paciente atendido por qualquer área da saúde, né? Porque a gente também precisa do auxílio de colegas de outras áreas, seja o fono, seja o fisioterapeuta, né? Seja a enfermagem, todos eles contribuem e trabalham de uma forma muito intensa e dinâmica para a recuperação desses pacientes que a gente vê no nosso dia a dia. Qual seria, Mônica, hoje, quando a gente olha para o Brasil, quais seriam os desafios que a gente tem hoje em relação ao tratamento de queimados? Eu acredito que nós teríamos que ter centros especializados muito mais espalhados no Brasil inteiro.
Porque para tratar um grande queimado, nós precisamos, igual o Léo falou, Luciano, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Então, o médio queimado, o pequeno queimado, pode ser tratado por um cirurgião geral. E até mesmo nos Estados Unidos, as queimaduras são tratadas por cirurgiões gerais, mas num centro especializado. Então, nós precisamos da equipe multidisciplinar. É fundamental, porque nós não tratamos feridas, nós tratamos uma pessoa que tem uma ferida. Então, ela precisa do quê? Ela precisa de uma psicoterapia, ela precisa de igual você falou, uma fono, ela precisa daquela equipe toda, porque a equipe toda vai levá-la a ter a vida que ela tinha antes de se queimar. Porque não adianta a gente tratar a ferida e a pessoa ficar toda cheia de cicatriz, cheia de sequela e ainda pirada da cabeça, porque primeiro sofreu dor demais e depois está com a imagem corporal totalmente modificada e não conseguir voltar na vida. Então, o mais importante é ter centros como os nossos aqui, né? Que graças a Deus agora nós já temos 3 aqui em Goiás, e espalhado no norte, no nordeste e no interior do Brasil, né? Porque faltam centros de queimado. Então, é isso que o paciente precisa. Porque acidentes acontecem, né? Em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, precisa de ter o recurso o mais rápido possível perto da pessoa, né? Porque até hoje a gente recebe, né, Léo, pacientes do norte, todo assim, que tem um mês, não sei quanto tempo, que é cheio de tudo granulado, tudo retraído. Então, isso não é cabível mais, né? Uma coisa dessa. Verdade. Nós somos sobrecarregados. Nós temos pacientes de Rondônia. Então. Aquele acidente que aconteceu do avião, que veio do Pará, Uhum. eles demoraram mais de 12 horas para trazer. Você lembra? Foi uns 6, 7 anos atrás. E às vezes demora chegou- horas, não. Às vezes eu já recebi paciente de meses. Nossa. Assim, antes do gol, né? Aham. Eu já recebi paciente embrulhado na folha de bananeira. Ele chegou empacotado com um material de gesso. Tudo aderido, Sem andar, sem fisioterapia. sem Por quê? hidratação. Porque não tem centro especializado. Porque a hora que tem o centro, aí todo mundo quer dar o melhor de si para o paciente. Sim. Você sabe que eu conheci o Dr. Nelson, pai, eu devia ter uns 4, 5 anos. E eu sempre escuto, o Nelson é muito próximo a mim, o Nelson filho. Ele é padrinho de uma das minhas filhas. E ele sempre contava do Dr. Nelson o tanto que o paciente... Eu vou fazer só um raciocínio para trazer para essa resposta para você, Fabiano. O tanto que o paciente queimado ele era excluído, né, Mônica? Por conta do odor da ferida, porque ele era uma pessoa simples, muitas das vezes são pessoas de classe desfavorecida, mais vulneráveis, então ninguém queria atender o queimado. Então ele viu essa necessidade, se apaixonou e começou uma linha de cuidado aqui em Goiás para poder resolver o problema do atendimento do paciente queimado. Então, eu acho que o que falta é exatamente o que a Mônica falou, que o Luciano disse, a linha de cuidado de atendimento ao queimado. Isso começa pela rede de assistência. Então, a gente já tem isso documentado, Fabiano. Isso já tem a portaria 273 e 274, que são lá do ano de 2000, que isso vai determinar quais são as estruturas de unidade de tratamento ou de um centro de tratamento de queimados, se ela vai ser unidade primária para atender casos mais simples, dentro de um hospital pequeno, que não é especializado, uma unidade secundária já dentro de um hospital geral, ou unidade terciária, como é o GOL, como é o pronto-socorro, como foi a minha. Então, isso é fundamental. Qual que é a grande questão? Na minha época, como presidente da Sociedade de Queimaduras, eu acho que tinham 45, 46 centros. Hoje a gente está próximo de 50. Você deve saber disso melhor que eu, 50 e poucos. Acho que é 52. Né? Qual que é a grande questão? Goiás tem 3, São Paulo tem 15, sei lá. Né? O Rio de Janeiro tem 3 ou 4. Mato Grosso tem 1. Aí você pega os estados do norte do país, é uma carência enorme. Mas qual que é a grande dificuldade? Não é a carência enorme só para atender queimado. A carência é enorme para atender qualquer patologia. A pessoa mora 3 horas. Nós participamos do mutirão de escalpelamentos lá em Amazônia. Como é que era o nome da cidade? Lá em Porto Velho? Não. Eu lembro quando foi. Depois me lembro agora da capital. Rondônia. Lá em Macapá. Macapá. Perdão. E aí,
as pacientes viajavam 6 horas de lancha para poder chegar para serem avaliadas, mano. Deus me livre. E isso é cultural, porque enquanto o homem está dirigindo a lancha, a mulher está limpando a água e tirando a água que está entrando no barco. Por que isso acontece? Porque o barco ele é extremamente primitivo, precário, onde o Estado não consegue ofertar para essa população uma qualidade de transporte para que eles vão até a capital. E é o que a gente acontece aqui, não precisa ir longe. Né? A gente, depois que houve o hospital em Anápolis, nós paramos de atender SUS, existe uma dificuldade de transferência do paciente para cá, para Goiânia. Né? E isso nunca foi pensado pelo próprio Estado. Então, essa rede que está sendo desenvolvida com o apoio do José Adorno e com uma série de outras pessoas, para quê? Para poder descentralizar o atendimento queimado e capacitar as pessoas. Às vezes, dois profissionais não necessariamente serão médicos, porque eu não vou ter um médico lá no confim do mundo, muitas vezes, mas eu vou ter uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, que vão poder, com o mínimo de conhecimento, dizer: esse paciente precisa de uma internação. Não, esse a gente consegue atender na nossa unidade básica de saúde aqui. Então, eu acho que a questão é você capacitar, estruturar e manter todo esse sistema. Porque, caso contrário, a gente vai continuar na mesma falácia, que é achar que a gente está tratando esses pacientes da melhor forma, uma vez que eles não conseguem ter acesso ao tratamento adequado. É interessante, você comentou, hoje a gente tem a telemedicina, né? Que é um avanço que facilita enorme. muito essa questão, até para poder avaliar e poder orientar esse paciente para ir pro local adequado. Agora, se não existe nem o local adequado, fica complicado. A gente percebe que, muitas vezes, o médico ele tem essa aula, mas como ele não tem a prática do dia a dia, quando esse paciente chega para ele atender naquela região, ele fica um pouco deslocado. Porque o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo, o que eu não deixo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa questão da educação continuada, essa modernização de informação, eu acho que tem tudo para facilitar isso e para que a gente consiga desenvolver essa comunicação. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu ter essa comunicação se eu não tiver todo o caminho pronto, mais próximo, para que ele possa ser atendido, né? Porque também não adianta eu ter uma estrutura que o cara de Macapá tem que vir para Goiânia, porque próximo à região dele, ele não tem ninguém para poder cuidar dele ali naquela região. E isso era fundamental, desculpa te interromper, Luciano, era só fazer valer o que já está em portaria. Que já tem lá pré-determinado quantas unidades de alta complexidade para ter em cada ente federado. Sim, isso já foi definido. Porque esses números que a gente tanto divulga, teve 1 milhão de queimaduras no Brasil, estima-se, isso é muito mais. Se você pegar um de nós aqui, eu tenho certeza que alguém queimou aqui esse ano já. Sim. Seja fazendo comida, seja com bisturi elétrico que queimou sua luva. Fazendo café, né? Então, como é que num espectro aí de, sei lá, 250 milhões de habitantes, está tendo 1 milhão de queimaduras? Então, como isso não é alimentado no sistema, né, então a gente acaba não tendo a necessidade pelo ente público de uma demanda maior, seja financiamento, de estrutura e por aí vai. Aí a gente tem uma série de fatores, né? Você tem a falta de documentação, você tem aquele cara que não procura assistência médica, e também você tem uma alimentação daquilo que é feito da assistência médica que não chega de forma adequada para que isso modifique. Tem os pacientes que se tratam em casa também, né? Não procuram eu. Ou quando piora é que eles vão procurar. Só procura quando está tudo contaminado. Isso. A tal da babosa. Ixi. É muito comum. Não medicinal. Aquela de plantinha, bem contaminada. Vai chegar bem complicado para a gente, né? É verdade. Nós temos pacientes de todos os tipos, desde os que sofreram agressão, os que sofreram acidentes, os motociclistas. Né? Então, essa é a nossa procura. Eu acho que é sempre necessário. A gente está procurando desenvolver sistemas de atendimento para estruturar bem e tem que trabalhar junto de políticos para ver o que nós podemos fazer. Porque nós não temos força política, os meios de ação pertencem a outras pessoas. Eu acho que esse contato com o meio político e conscientização deles é o que vai ajudar nessa estruturação. É só isso mesmo, porque senão não haja visto o álcool, né? O álcool que foi proibido. Se tivesse. Ser vendido, aí depois do Covid. Voltou.
E Agora vai aí, proibir de novo. então, assim, Deve ser acidentes catastróficos que a gente fica vendo toda hora acontecendo dentro de restaurante, dentro de escola, dentro de tudo. Aí, se você tiver a curiosidade de chegar lá no post do Ministério da Saúde, da Anvisa, e ler os comentários que estão lá, você fala assim, não, eu não vivo no Brasil. Pode, como estão dizendo aí, pode parar que eu quero descer. Porque assim, a pessoa vira e fala que é um absurdo, como é que eu vou agora desinfetar, como é que as pessoas vão fazer higienização das mãos. Ai, ai. Se foi proibido o álcool, se diminuiu o volume da garrafinha. Então, Fabiano, eu acho assim que isso não é só o problema de governamental, isso tem um problema cultural, que isso também deve ser trabalhado. Vou só te dar um exemplo de cultura. Se eu não me engano, na Dinamarca, demorou 25 anos para conseguir implementar o transplante de pele. Porque se você for falar aqui para a família que você vai fazer a captação do órgão pele, eles acham que tira do rosto, das mãos, que você vai, de alguma forma... Tirar a identidade, né? Exatamente. Na verdade, não é. Você vai das coxas, você vai fazer a retirada do dorso, né? E são áreas que não vão ficar visíveis. E o bem que você vai estar fazendo é muito grande. Então, essa programação, para você explicar à população, foram 25 anos que o Euroskin Bank teve que fazer propaganda, Para conseguir. marketing, para poder conseguir fazer com que a população doasse pele. Você vê algum dia alguém falando aqui de doação de pele? Você mal vê das outras coisas, né? Que teoricamente são mais prevalentes do que a queimadura. Então, falta sim. Por isso que a importância, aí a gente chega no junho laranja, né? Que é o que a gente está vivendo esse mês. Levantar todas essas bandeiras, né? Porque é muita coisa que precisa. Conscientização. E assim, uma coisa que vocês falaram que eu achei interessante, porque não é só também falta de centro de queimados, é falta também de bancos de pele distribuídos no país para que a gente pudesse também trabalhar com esses pacientes de uma forma mais adequada, de recuperação. Como isso contribui e às vezes faz falta no cuidado ali do paciente a ausência de banco de pele, né? Só 5 no Brasil. Nossa. E assim mesmo, para conseguir é muito complicado, né? Muito complicado. 40 anos, acho que uma vez só que nós usamos pele de banco de pele. É bem complicado e demora. Então, no passado eu já usei pele de doador vivo mesmo, mas hoje em dia não uso mais não, mas já usei em vários pacientes. Mas hoje em dia, com a Anvisa, né, com HIV, hepatite C, Covid, tudo quanto é trem. Então, no século passado, né, eu posso falar assim, no século passado eu usei. Hoje em dia... A senhora não usa tilápia? Não pensou em usar a pele de tilápia? Não, para curativo biológico, né? Mas eu já fiz enxerto de paciente 70%, 80% de área corporal queimada com pele de doador vivo. Certo. Que pegou tudo. Pega tudo, porque a imunidade está diminuída, né? Uhum. Aí depois, a hora que aquela pele... já serve como curativo. A pele vai ser eliminada, está sarado tudo por baixo. Por baixo. A tilápia não tem... A tilápia é só curativo biológico. Então, porque não sara por baixo, né? Mas assim, a minha dúvida é, vocês não pensaram em implementar? Tem alguma ideia disso? Talvez a questão que a gente envolve é a mesma, às vezes é a logística, porque você tem que solicitar, eles vão enviar um lote, aí você tem que mandar alguém buscar no aeroporto e aí trazer. Luciano, a grande questão do banco de pele é assim, você sabe quanto custa uma bolsa de sangue? É caro. Caro, 1.200, 1.500, 800, depende do lugar. E, em geral, você tem bancos de sangue públicos, mas você tem inúmeros bancos de sangue particulares. Uhum. Aí eu faço a pergunta, por que você pode cobrar sangue e não pode cobrar outro órgão? Mas o sangue, entre aspas, também não é um advento de outro paciente? Então, a grande questão, você instituir um banco de pele é extremamente difícil a gente como instituição particular, no caso dos nossos 2 serviços. Por quê? Porque você teria que ter um retorno para você, o investimento que você vai fazer, para você vender a pele. Isso vai ser inviável. Né? Não pode. Eu acho que só banco de pele. A legislação não permite. É só banco de pele que pode fazer isso. Sim, mas eu tô falando, você construir um banco de pele no seu serviço que é particular. É isso que eu estou dizendo. Entendi. Isso que eu estou falando. Abrir um banco de pele. É inviável, por quê? Porque você não pode comercializar a pele. Então depende de quê? O Gol, por exemplo, ou o Hugo, fazer o banco multitecidos
E aí no banco multitecidos você vai poder captar a pele. Entendi. Aí entra naquilo que a gente conversou, que é a questão da propaganda, da pessoa, de todo mundo querer entender. Aceitação. De fazer igual você é doador de órgãos, por exemplo, você é doador de coração, entendeu? Quando eu estava fazendo residência, eu assinei que eu sou doador de órgãos. Posso doar tudo. Até meu cabelo fazer peruca, pode. Mas é impressionante, né? Então, mas a legislação acaba te cortando, né? É muito difícil, né? limitando, muito complicado. E é um absurdo, num país do tamanho do nosso, ter 5 bancos só de pele. É um absurdo. Sem dúvida, o Brasil está aí entre os principais países em que ocorre a queimadura, né? E assim, em termos de uma política pública, o Leonardo já falou que existe já a documentação para a estruturação disso no país. Mas isso só fica ali no papel o esforço, e às vezes não precisa avança. do esforço de alguém querer colocar a lei no papel, né? E aí eu vou botar um desafio que eu tenho percebido aqui, que é um desafio, eu vou falar em Goiânia, principalmente, no nosso estado, os desafios que nós temos enfrentado em relação à destruição, na verdade, né, da estruturação do atendimento primário e secundário do que já existia e foram sendo destruídos esses anos e que nós estamos colhendo. Acho que todos vocês têm visto isso como impacto nos seus centros. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque a verdade é que nós é que estamos vendo a realidade do que tem ocorrido ao longo aí de 5, 6 anos, de todo esse desmantelamento da saúde pública, infelizmente aqui no município de Goiânia, no atendimento aos queimados. Isso é muito triste, Fabiano, porque é o seguinte, ultimamente, né, aconteceu o quê? Os anestesistas entraram de greve, né? Então, os anestesistas não estão no nosso serviço, os anestesistas prestavam anestesia pelo SUS. E agora eles não estão prestando mais. Então, o atendimento que a gente tinha diariamente, né? Tivemos que cortar, porque como é que faz? Não tem anestesista. Sem anestesista não tem como fazer nenhum procedimento. Como é que você vai queimadura. fazer um procedimento em queimada, em excisão e sem anestesia? E assim... Então, assim, a gente fica sem nem sei o que falar. Porque como é que faz? Isso que você está falando, assim, é interessante porque, assim, os próprios anestesistas, mesmo sem contrato, ficaram, acho que um ano fazendo 3 anos sem receber. Então, ou seja, o meu anestesista mais antigo do hospital, 3 anos sem receber. A diferença do que o SUS paga, né? Parece que a Copanest tinha um contrato com a Secretaria de Saúde. Aí até que eles chegaram no momento que resolveram parar de atender. E assim, a gente sabe que a verba federal, ela chega. E para onde que estaria indo esse dinheiro de um serviço que já foi prestado? Você vê acumulado 3 anos. E aí eu vou falar mais. Você foi chefe do ambulatório municipal de Goiânia. E o que aconteceu de lá para cá? Foi fechado. Ele foi deslocado para o Cais Campinas de início e depois eles fecharam esse sistema de assistência. Era muito bom, porque pegava várias queimaduras de 2º grau. Eu lembro demais. E ele foi encerrado. E cadê esses pacientes hoje? Onde eles estão sendo tratados? Nós estamos fazendo esse atendimento. O que acontece é a sobrecarga. Então, por exemplo, eles fizeram esse desmantelamento, fecharam, ou seja, o paciente está em deficiência em relação ao atendimento primário e secundário na rede estruturada e canalizaram todos. No caso, iria para o hospital de queimaduras, quando havia ali o convênio que poderia ser feito ali com o anestesista, e para o UGOL. Então, a gente praticamente, o que foi estruturado no UGOL, hoje nós estamos ali com de 3 a 4 vezes mais do que foi planejado inicialmente. E assim, isso não é salutar para ninguém. Não é salutar porque eu sempre falei isso nas reuniões que a gente já teve na secretaria, e falei assim, olha, tanto a rede pública quanto a rede particular, elas são essenciais no sistema de saúde. O sistema de saúde ele não é só formado pela rede pública. E é como se fosse um avião. Se a privada não for bem, esse avião não vai andar para frente, ele vai cair. Tem que ter o equilíbrio dos dois. Não há como suportar isso. Então você pensa,
Se eu tenho uma estruturação para, sei lá, vamos dar um chute aqui de 20 pacientes, eu tenho um número de profissionais adequados para cuidar daqueles 20 pacientes, para fazer tantas cirurgias por dia e para cuidar desse paciente. Se esse número triplica, quadriplica, a consequência é uma bola de neve que não tem fim. E a consequência disso é que o paciente que operava com 3 dias, ele vai operar com 10, com 15 dias. Quem vai sofrer? Só o paciente. O paciente sofre, a verba continua sendo enviada para os órgãos responsáveis, só que não, a estrutura foi desmantelada, o paciente fica deficitário em relação a isso. Até que a gente observa, porque um ambulatório desse eu poderia muitas vezes o quê? Eu atendo esse paciente, ele tem condições de alta e ele volta para poder continuar o curativo no ambulatório. Ou seja, o tratamento ele é continuado, ele é integrado. Então a gente acaba perdendo tudo isso como um todo. E não precisa ficar internado, né? Dando muito maior gasto para o Estado. Era bem resolutivo. E aí o tempo de internação, o impacto aumenta maior o tempo índice de infecção, maior índice de Tudo. sequela. Infelizmente, quem acaba sofrendo com tudo isso é o paciente, né? Então, é que os políticos falam que nós precisamos dos políticos, né? Agora, quando você não é política, é complicado, né? Então, assim, tá bem complicado. Lá em Anápolis a gente vive um problema parecido. Apesar de ter o ambulatório de queimados lá ainda, que foi aberto em 2013, lá é muito deficitário com relação à qualidade de materiais, falta muita coisa. Basicamente, o que se tem é sulfadiazina de prata como cobertura. Ainda se consegue fazer um pouco de desbridamento, mas as lesões maiores já de imediato são encaminhadas para vocês aqui no UGOL. E é basicamente isso, né? A gente conseguiu absorver os pacientes de convênio e os particulares, que não são a maioria, infelizmente. A minoria dos pacientes que se queimam tem algum plano de saúde ou é cooperado a alguma cooperativa de plano de saúde. E esses pacientes acabaram que muitos, por questões de qualidade do atendimento, não conseguiram chegar até aqui, nesse processo, porque durante o período de cancelamento do nosso contrato com o SUS, ao invés do governo, do município, no caso, tentar organizar isso rapidamente, obtendo uma linha de atendimento, não, deixaram para a gente parar de atender, para aí sim ter o problema e pensar na solução. Então, muitos pacientes foram transferidos para o Hospital de Urgência de Anápolis, apesar dos colegas, de toda a equipe tentarem ter feito o máximo, eu tenho certeza que tentaram, não era o local adequado, né, para se atender esses pacientes. Então, muitas vidas foram ceifadas e muitos pacientes não conseguiram sobreviver mesmo com queimaduras não tão extensas. E não existe nenhum tipo de programação no município de Anápolis para poder aumentar, a princípio, o atendimento ao paciente vítima de queimadura. Né? A gente ouve falar que vai ter um hospital municipal e que lá vai ter leitos para queimados, mas isso são mais questões de se ouvir do que realmente efetivamente existir esse leito. É interessante que eu já ouvi que a política é a arte de criar um problema para vender a solução. Infelizmente, a gente vê isso, ao invés de criar soluções para diminuir os problemas, que seria adequado. Nós estamos falando de cidades, referências, né? Seriam as cidades aí, talvez, entre as mais relevantes do nosso estado, Goiânia, aí a gente inclui Aparecida e inclui Anápolis. E se a realidade desses municípios é dessa forma, quiçá lá dos outros municípios, que são menores, que também necessitariam de ambulatórios, ainda que pequenos, mas ambulatórios para fazer o curativo, para cuidar desse paciente. Do pequeno médio queimado dá demais, né? Que resolveria já muito. O geral já resolve. E a gente vê esse trabalho anual em relação à tentativa de redução do número de queimaduras, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, tem aumentado muito. Eu não sei se você tem observado isso, mas lá, principalmente no UGOL, o que a gente tem observado aí nesses últimos 2 anos é um aumento assim, exponencial do número de queimados por queimadura elétrica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre as experiências que vocês têm tido isso. Vocês também têm observado isso lá em Anápolis ou mesmo aqui no pronto-socorro de queimaduras, porque aumentou a quantidade de uma forma assim, significativa, e são pacientes que normalmente o tempo de internação é prolongado, acaba tendo sequelas gravíssimas, né? Perca de membro, amputação, as contraturas. Então, acho que é um fator relevante que pode ser prevenível, mas que a gente tem observado um crescimento exponencial.
Eu acho que isso, Fabiana, realmente, porque os pacientes estão sendo regulados mais para o GOL, esses pacientes mais graves. E isso eu acho que a gente tem que fazer campanha, né? Campanha de prevenção, principalmente assim, uma coisa nacional, televisão, rádio, entendeu? Porque são queimaduras devastadoras, né? Que muitas vezes a pessoa vem a falecer, outras vezes fica sem membro e tudo. E eu acredito que eles tenham muito mais para vocês, porque depois o GOL abriu em 2015, né? Então foi uma queda gradativa desses tipos de paciente para nós, porque eu acredito que com a falta, igual o Léo está falando, sem convênio, então o pessoal já vai regulado para o GOL. Então, eu acredito que eles têm ido mais para vocês. Então, isso precisa do quê? Precisa de campanha de prevenção. Porque gente que trabalha... Você vê acidentes desse tipo acontecendo. O último que nós tivemos foi um paciente que até depois ele foi para você. O paciente, um gravíssimo, ele foi numa firma tudo de eletricidade. Ele teve uma queimadura por um arco voltaico seríssima, grave, tipo 50%. Foi atendido no interior e a médica do interior falou que não precisava fazer nada, não. Podia ficar em casa, tranquilo. Assim foi no hospital e voltou. Dá para você ver a falta do conhecimento no interior, né? Uma médica falou isso para ele, que assim, eu não acreditava. E uma firma de eletricidade, sabendo a gravidade que é uma queimadura elétrica, né? Porque quem trabalha com isso sabe. Então, eu acho que tem que ter campanhas de prevenções, mas, assim, intensificar isso de algum jeito politicamente, que é o que nós precisamos, porque são queimaduras que vai marcar a vida de qualquer um, né? Ou você vai morrer ou vai ficar sem um pedaço do corpo. Então, e eu acredito que está indo mais para vocês porque o hospital... Centralizou, né? Centralizou. Né? E a falta de convênio também, né? O pessoal não tem convênio, então... Lá em Anápolis a gente recebe basicamente 2 tipos de queimadura elétrica. São os extremos. Ou é o funcionário da concessionária de energia, que teve queimaduras de alta tensão, ou por arco voltaico, ou por corrente direta, ou é a queimadura doméstica, que... Fio descascado. Fio descascado, aquela quantidade de T de Benjamin para poder fazer as ligações irregulares. E engraçado que fiquei sabendo disso esses dias, que tem um tal do disjuntor DR, né? Que o disjuntor DR, eu não sei a sigla, mas era para proteção da vida. E tem um outro disjuntor que é o DHS, que é para proteção de aparelhos que estão ligados na tomada. Então, a maioria das construções novas, não sei a partir de que ano, a legislação exige que sejam implementados esses 2 disjuntores. E aí alguém falou que se você colocar o dedinho lá na tomada, a criança não toma choque. Por quê? Porque tem um disjuntor DR que vai cair a partir do momento que... Tudo bem, mas até esse milésimo de segundo que ele vai cair, ainda vai correr uma corrente pelo dedinho. Mas né? Então, assim, isso são as menores que a gente escuta, Fabiano. Então, a campanha de prevenção, como a Mônica está falando, isso é o básico que a gente pulou. Né? Que, infelizmente, isso deveria começar nas escolas. Do mesmo jeito que tem campanha de prevenção, igual está tendo campanha de acidentes de trânsito, de drogas, de prostituição, assédio sexual, deveria ter aula relacionado nós na Liga aos primeiros socorros. A Liga aqui da cirurgia plástica da faculdade, eu estou fazendo desde quando eu entrei na faculdade. Mas é um trabalho de formiga. Então tinha que ter uma matéria de prevenção, né? Eu acho que na escola devia ter uma matéria de prevenção. Moto, usar capacete, cinto de segurança. Assim, tinha que ter uma matéria, prevenção. Porque a prevenção é a cura, né? De tudo quanto é coisa que a gente pode evitar. Então, é um absurdo, porque tratar queimada, a gente, ainda mais eu, que já estou mais tempo, todo mundo, é o quê? Primeira coisa é prevenir, né? Porque o que você vê, o que uma queimadura pode alterar a vida de uma pessoa no momento e para sempre, e por causa de um segundo, né? De um minuto que não prestou atenção, que deixou as crianças entrarem na cozinha, né? Com um fio descascado que não tomou cuidado, de um amigo que ligou... está trabalhando lá em cima do poste e o outro liga a tomada. É uma coisa assim que não pode falar, desculpa, né? Dizer no seu pé, né? Não vai dar, não. Eu observei uma particularidade quanto aos trabalhadores que trabalham em alta voltagem. Um deles tinha trabalhado na Alemanha, ele sofreu um acidente, voltou conosco no ambulatório
E ele me relatou uma coisa que eu não sabia, que aqui no Brasil, os cabos são todos misturados. Os de alta tensão com cabo de internet, com cabo Com fio, de com TV a telefone. cabo. E ele estava revoltado, disse que ia embora. Porque lá fora é tudo separado. Então, acho que essa prevenção já começaria daí. Então, Né? Se você fazendo um bom planejamento, separando isso, você acabaria com esse eu acho tipo que de acidente. é o de baixa tensão. Porque se você olhar no poste, aqueles que caminham lá em cima, os 3, são altos. Lá está 13.800. Agora, o 220, ele está caminhando igual você está falando aí. Junto com a internet, com TV a cabo, com todo mundo naquela bagunça. Tanto que quando cai um cabo na rua, você não sabe o que é. Porque muitas vezes ele é encapado, o de baixa tensão. Você imagina que eu estou passando energia, ali tem alteração e tem interferência com tudo. Então, às vezes, você tem uma internet que está com uma baixa qualidade porque está correndo junto com um cabo, ou seja... gerando... Assim, é uma pena, né? Eu vi que calor. ano passado foi aprovado aqui em Goiás a modificação, pelo menos aqui em Goiânia, que os cabos começariam a ser passados para ser subterrâneos. Nossa, Esperamos esse é um que, milagre, é uma se maravilha. isso realmente foi efetivado, que Parabéns. haja uma caixa diferenciando isso para poder evitar esse tipo de A questão vai virar né? igual aquelas Porque senão- bombas. De vez em quando no Rio de Janeiro, você lembra o gás? De vez em quando levantava explodia uma calçada lá. Explodia O gás lá no Rio passa por baixo, né? Então, de vez em quando tinha uns negócios desses lá. Ó, tem que ter muita reza nesse país. Bom, eu queria perguntar para vocês que vocês contassem uma história de um paciente que marcou vocês nessa trajetória. Eu tenho muitos. Eu sei, imagina. Eu tenho muitos, mas a última que me marcou, que eu quase chorei na consulta. Quase chorei na consulta há pouco tempo agora. Foi até que por isso que eu estou até fazendo nós vamos fazer campanha de prevenção nos restaurantes agora, com os alunos da Liga de Cirurgia Plástica, os restaurantes do Ian Baioc, ele abriu os restaurantes dele. Porque uma criança que se queimou no rechô na escola. E eu já vi várias até acontecer isso. Mas essa última, criança de 9 anos, e uma festa na escola. Então, assim, essas coisas são assim... não tem jeito de descrever. A criança se queimou muito e com sequelas pro resto da vida e o sofrimento, entendeu? Então, assim, sabe, é uma coisa que ela veio para mim já sarada, mas com sequelas. E contando o caso, o que a gente podia fazer para ajudar, né? Então, assim, são muitos casos, mas esse um último, que na consulta, eu me emocionei na consulta, porque um ato de uma pessoa que ela pensa que ela está acostumada, igual quem faz sabão, né? Acho que não vai acontecer comigo, né? Não, eu faço sabão a vida inteira. Na vida inteira eu faço sabão, nunca aconteceu, até que um dia explode, né? A soda com álcool, sem colocar nada, explode. Então a pessoa, porque o álcool não tem, a chama é incolor, né? Incolor. E a pessoa vai aquecer aquele rechô com... Reabastecer, né? Reabastecer para o rechô ficar Pôr quente. mais de E novo. vai pôr álcool a garrafa. Aí explode na mão, né? A pessoa joga na frente. A criança numa festa na escola. Então, assim, é uma coisa que realmente é de emocionar, porque é uma vida, né? Uma vida, assim, como se tivesse virado pelo avesso, né? Primeiro o sofrimento agudo, depois milhões de reconstruções, depois a falta da interação na sociedade, né? Até ela se aceitar e depois a sociedade aceitar ela. Então eu me incomodo muito com a qualidade de vida, né? Porque é o mais importante de tudo, né? Realmente é difícil. O que acontece, Fabiana, é que esses pacientes, eles, por exemplo, a Mônica deve ter paciente quando no começo da carreira dela, que é paciente dela até hoje. Com certeza. Isso mesmo, Léo. E mais de um. Né? Por quê? Porque você cresce, a cicatriz não acompanha o crescimento da retração. Aí volta na época da amamentação, volta depois que gestou, volta porque N outros motivos, e aí a gente está lá para poder fazer esse acompanhamento. Então, eu tenho uma paciente que inclusive, eu posso falar o nome dela aqui, porque que é a Tatiane, da Sobreviva, lá de Anápolis, da ONG. A Tatiane foi paciente do seu pai, foi paciente, deve ter sido sua também,
Ela queimou quando ela era criança, ela tem 30 e quase 40 anos. Queimou muito, foi tratada inicialmente com folha de bananeira, e passou lá por nós, aí veio para Goiânia, o Dr. Nelson caminhou lá para o Pitangui, aí chegou lá na Santa Casa, estava muito difícil por condições financeiras, elas vieram embora e terminaram o tratamento aqui em Goiânia. E depois que eu conheci ela, para hoje, acho que eu já fiz 14 cirurgias nela. O resto da vida. Assim, melhorou demais, né? Hoje ela é outra pessoa, ela tem toda uma qualidade de vida, como a Mônica diz, que é incomparável ao que era. Mas que, infelizmente, em virtude da quantidade de sequelas que ela tem, dos traumas que ela passou durante toda a vida, né, ela não vai ter como ser ela completamente normal, uma pessoa que tem todo esse peso da queimadura e da cicatriz por uma vida. Mas ela ainda casou, teve 2 filhos, inclusive, depois de eu ter colocado... Eu lembro que a primeira cirurgia que eu fiz nela, eu coloquei 6 expansões de 1000 no abdômen dela. Olha que beleza. Aí com a técnica do Nelson, aquela de sobrepor, inclusive ele me ajudou. E depois dessa cirurgia, ela teve uma filha. Aí que Né? maravilha. Então eu acho que essas histórias, essas marcam, né? História quando você tem filho pequeno, e aí tem criança, aí você se comove mais. Depende do momento da vida que você está vivendo também, para poder te marcar, eu acho. Mas é por isso que a gente tem que fazer campanha de prevenção. A gente tem que, o mais importante é fazer campanha de prevenção e chamar atenção, né? A educação é tudo. Ao longo desses anos aí eu trabalhando, eu tive inúmeros casos que eu não diria que um só iria me marcar, mas foram vários. Mas desde aquele do acidente do avião que a gente passou a noite acordado para tratar os pacientes. O único sobrevivente depois veio agradecer, né, com as peles de tilápia. Eu quis usar um pouco a mais do que era o protocolo. Que bom. Crianças, quando se queimam, eu fico muito ligado, assim, emocionado com elas. Os pais ficam sempre ansiosos. Eu falo que a criança é minha agora, eu vou operar tudo, eu falo para eles para dar uma tranquilidade. Teve o caso também do rapaz que era trabalhador de rede de alta tensão. Esse nós entramos, a vascular entrou junto. Esse dia para mim foi um dia muito pesado, porque além de ter feito amputação já de braço e perna assim de uma vez, Nossa. ele tinha buracos no Sei. abdômen e tudo. E eu entrei assim para operar. Aquele dia o meu filho estava com uma hipótese de diagnóstico de câncer também na coxa, um caso raro. Sei. E graças a Deus não teve. Foi um dia muito pesado também para mim. Muita emoção. Então, assim, são vários os casos. Há uns 20 dias eu vi uma criança chorando também lá na enfermaria. Estava sem a mãe não tinha chegado. Isso me emocionou tudo. Eu desci correndo e comprei escondido umas balinhas lá, né? A gente emociona muito. Fizemos a festa. São muitos casos, né? Porque as histórias... A gente modo. participa muito, né? Você acaba entrando muito na vida de todo mundo, As né? criancinhas são os que mais nos envolvem. Demora demais o tratamento, né, Mônica? Então não tem como você não se envolver. Não é igual você... Mesmo que seja cirurgia, que você vê uma vez por semana, queimar não, você vê todo dia. Você conhece vó, tia, cachorro, papagaio, todo mundo. Isso é uma coisa interessante. Alguns anos atrás também a gente teve um caso lá no GOL. Essa menina, né, tinha tido um acidente na escola e assim, triste, você vê, os colegas estavam criando na aula de ciências um álcool invisível. Ai. E ela foi filmar isso. E no que ela filmou, Saiu uma faísca. caiu sobre ela. Ela acabou evoluindo com uma queimadura mais grave, chegou a ficar internada lá no GOL, tudo. E um dia ela voltou lá no ambulatório e, consequentemente, assim... É de Anápolis, não é? É de Anápolis, E ela voltou lá no ambulatório e, assim, a mãe desesperada pediu para olhar. Normalmente eu fico mais ali na parte da gestão, organizando as coisas, tudo, não fico tão ali. E eu lembro de olhar no olhar dessa menina, o mesmo olhar... tem um cirurgião de nariz, que é o Mark Constantian, e ele tem um livro, que ele tem a capa do livro, aquele olhar, um olhar de depressão, extremamente intenso naquela menina, uma menina aí com 14, 15 anos, e a mãe, né, a gente acaba também se envolvendo, a mãe contando a história dela, a mãe era separada, sozinha, para cuidar de 3 filhos, tinha acontecido aquilo com a filha,
assim, a dificuldade que estava. E eu olhava, e a mãe contando a história, e eu olhando para aquela menina, a menina, acho que ela tinha perdido a Apática. esperança de viver. É. E até engraçado, porque depois a mãe me contando que ela falou assim, olha, eu estava lá na minha igreja, chegou um senhor para mim e falou assim, ó, pega sua filha agora e vai para aquele hospital lá que vocês estão atendendo, que vai ter um doutor grandão lá, que eu vou mandar ele lá para te atender. E assim, ficou realmente marcado. Doutor grandão deve ser eu mesmo, né? Não vai dar para correr teve uma disso visão, não, né? teve uma visão, né? E a hora que ela chegou, a gente reinternou ela e começou a cuidar dela, conversar com a família, se envolver ali. E é interessante isso, porque esse envolvimento que a gente tem, assim, eu lembro que quando a gente estudava semiologia, às vezes ele era colocado como algo que não deveria ocorrer. Mas nós somos humanos como eles também são. Então não tem como você não se envolver e de querer trazer o melhor, o benefício. E assim, eu fiquei impressionado, porque assim, essa menina, ela saiu outra menina do hospital. Não, a relação médico-paciente é tudo, né? Você vê hoje ela aí, ela tá voando. E assim, foi uma das coisas, inclusive, de eu conversar muito com as psicólogas dentro da unidade, falar assim, olha, eu sei que esse tipo de queimadura gera transtorno de estresse pós-traumático, tal. Mas existem casos que a gente vê na literatura e que a gente pode trazer para cá do transtorno de crescimento pós-traumático. Nossa, tem demais. Né? Então, da gente entender que, olha, a vida não acabou aqui. Ainda que aconteceu esse monte de problema, a gente tem exemplo, por exemplo, Carlitos Tevez, jogador de futebol, tem a queimadura, não parou por causa disso. Você tem um senador americano, foi a história mais catastrófica, né? Ele sofreu queimadura, aí virou senador, num voo deslocando de um lado, o avião caiu com ele, ele ficou paraplégico, e mesmo assim ele continuou para trazer. Ele entendeu que ele tinha propósito, apesar das dificuldades. A gente dele, tem muitas histórias de superação, né? Agora você falando, Exato. eu lembrei de várias histórias de superação. Uma delas é uma paciente tentativa de suicídio que virou psicóloga. Olha aí. Entendeu? E ela agora, você precisa ver, ajuda, você vê o tanto de gente que ela ajuda. Então, assim, a gente tem muitas histórias de superação, assim, pessoas que tiveram... Eu acho mais importante até a tentativa de suicídio, porque não sei qual que é a parte psiquiátrica, né, que leva a pessoa realmente a tentar suicídio, mas eu acredito que deve ser uma depressão muito grande e uma doença muito ativa, que a pessoa não vê solução, né, e tenta uma coisa dessa. Mas vários pacientes que fizeram isso com ele mesmo, recuperaram assim de uma... agora eu lembrei dessa que você começou a falar. Você precisa ver que gracinha, ela é psicóloga, e assim, às vezes que eu já precisei dela ir mostrar a pessoa dela para outro que estava na UTI, assim, sofrendo, que achando que não fosse sobreviver, e ela dando maior força, entendeu? Então eu acho que tem muitas. A gente começa porque eu lembrei da última, que o olhar foi esse olhar triste, que eu choro com ela na consulta. E interessante que acho que a gente tem que pegar, inclusive, nas campanhas e focar nesses pacientes. Não, eu faço, né? Eu tenho declaração dos pacientes. Olha aí. Declaração, eu levo muitas campanhas, eu levo algum paciente que tem sequela, eles contam a história em escolas mesmo. E agora, como a gente está fazendo assim um pouquinho mais do que antes, então agora estou gravando, né? Agora estamos ficando mais tecnológica, né? Então faz o vídeo, a pessoa faz o vídeo, conta o caso como se queimou, e aí põe várias situações de queimaduras em desenho, o desenho da queimadura e o exemplo da pessoa queimada. E agora alguns vídeos, entendeu? Eu me queimei assim, coisa de 1 minuto, assim, porque impressiona, né? Você tem que levar a realidade, apesar que ela é chocante para criança, principalmente, mas as escolas permitem. O personagem sempre ajuda, né? É melhor. Quando eu Sim. posso levar uma pessoa viva, eu levo. Mas às vezes não é sempre que você consegue que a pessoa vá, né? Porque é a melhor coisa do mundo, né? Porque aí a pessoa impacta e... Sim. E As pessoas aí... não têm consciência dos riscos. E, por exemplo, teve um casal de Rio Verde que foi fazer churrasco e ele não achava que ia ter nada. Aí a coisa começou a pegar fogo, ele pulou de lado e pegou na esposa. Quando ele chegou conosco, ele estava lá rindo e tudo mais. E a esposa estava em coma. E ele não sabia da gravidade. E ela faleceu depois. Eles acham que queimou só a pele, né? A pessoa queimou só a pele. Ele achou que era Por pouco. que acontece tudo isso? Queimou só a pele, né? E não vê os riscos. Com gasolina. Nós estamos tendo acidentes com gasolina. Eles estão acendendo, cozinhando com gasolina.
Tá? É um absurdo, né? A gente está vendo cada coisa absurda acontecer e as pessoas, talvez seja o problema socioeconômico, né? As Sim, pessoas com certeza. começam a achar que vai economizar com isso, mas não veem os riscos com isso. É. E só que a gravidade vem, o acidente vem e às vezes a vida ou morre ou fica mudada para sempre. É educação. Não tem jeito. Tem que educar na escola pequeno. Porque senão... Só de proibir o álcool, acho que já era, né? reduziria bastante. Já. Líquido. Ou então vender garrafinha pequena, né? Não vender no supermercado um negócio 1 litro. E o Brasil é singular nessa característica, né? Não tem outros países no mundo Que vende álcool no supermercado. supermercado. Não vende. Né? Mesmo porque não é todo país que usa álcool como combustível. Então aqui tem essa característica. Fala e... Lá fora tem outros anda e sistemas volta na mesma coisa. para acender fogo. Sim, coisas mais efetivos e mais parece um seguros, isopor. né? Vê de lareiro, para acender o próprio fogo. É específico para aquilo. Então eu penso assim, Fabiano, que o núcleo, né, que foi a iniciativa da Tereza, da Mônica, do Nelson, de proteção às queimaduras, acho que foi o primeiro pontapé de prevenção aqui em Goiás, né, Mônica? Acho que você podia falar um pouquinho do núcleo, como é que tá, como é que começou. Também começou com muita energia, né? Realmente a gente chegou a dar um atendimento muito intenso no passado. Agora está bem desativado já, por falta de incentivo e de recursos, né? Mas na época a gente chegou a fazer mais de 1000 cirurgias, conseguimos, tinha reuniões semanais com psicólogo, psiquiatra, sabe? Foi uma época realmente bacana, né? muito boa, porque o paciente SARA, ele fica perdido, né? Então ele precisa de uma orientação, fisioterapia, roupa compressiva, a parte da psicoterapia também, né? Reintroduzir esse paciente. Então, o núcleo fez muito tempo esse serviço, tinha reunião com o psiquiatra, era muito bom. E depois nós fizemos muitas cirurgias também em outros momentos, onde tinham a secretaria mesmo, a secretaria estadual. Tinha o convênio com vocês, né? Liberou muitas cirurgias reconstrutivas, com expansor, com tudo, sabe? Então, agora, faltando recursos, né? Fica difícil demais. E aí, Fabiano, o que acontece? Esse foi o passo inicial, que aí o núcleo, ele intermediava relações com a Lego e com a própria Câmara Municipal. Então, se faziam, né, reuniões, debates para o que poderia ser melhorado no atendimento ao queimado, tanto no município quanto no estado. Em contrapartida, a gente começou a ver, já desde as primeiras gestões do Nelson como primeiro presidente da SBQ, já iniciativas para tentar fazer as campanhas de prevenção. E aí veio o Junho Laranja, conseguiu-se que o Lula assinasse a lei determinando que o dia 6 de junho e a semana que o dia está anexo seja considerado a Semana Nacional de Prevenção a Acidente contra as Queimaduras. E isso hoje a gente tem todo o material didático pela própria sociedade. O Maurício de Souza fez uma cartilha, né, que muitas pessoas relançaram, onde acho que são 3 ou 4 histórias com a própria Mônica e os personagens da Turma da Mônica, explicando cuidados baseados em queimaduras. Então, isso acabou se perdendo aqui um pouco no nosso estado. Né? Tinha uma ONG em Anápolis, pelos mesmos motivos, não era tão organizada quanto o núcleo, mas estava começando, e é muito difícil você ter o financiamento, seja público ou particular, sem que você tenha igual o primeiro emprego. Difícil você dar o primeiro emprego para uma pessoa, porque ela tem 0 experiência. Com isso, as ONGs são muito mal vistas por outras situações, não necessariamente aquela que você está construindo. Então, é difícil você receber doação e qualquer tipo de financiamento. Então, elas acabam terminando ou finalizando as suas atividades, que é o que aconteceu aqui, é o que aconteceu lá em Anápolis. Então, os pacientes ficaram muito, a palavra não é jogados, né, mas à mercê da sorte, né, à mercê dos seus direitos como cidadão
e que muitas vezes, apesar de existirem, eles não são garantidos. E o Junho Laranja é uma tentativa, dentro de 12 meses, de chamar atenção para a população civil, né, para a sociedade e também para todos os políticos que, olha, o queimado existe, ele é uma realidade, ele está próximo de nós e ele necessita de políticas públicas para que a gente consiga tratá-lo com dignidade. Porque de nada, como a Mônica bem disse, e o Luciano, de nada adianta cicatrizar a ferida. Eu tenho que reinserir esse paciente na sociedade, né? E essa reinserção envolve uma série de fatores que, basicamente, ele voltar a ter um trabalho. Ser reempregado, né? Na vida, no lazer, na vida da casa, tudo. Nós até agora estamos com cartilha da UFG. A UFG eu consegui fazer cartilha, então nessas campanhas nós estamos levando, até trouxe a cartilha, até aqui. Nós estamos levando as cartilhas nas escolas e tudo com o pessoal da Liga de Cirurgia Plástica. Uhum. Então, mas é uma coisa de formiga, né? Formiguinha. Mas Entendeu? é um trabalho. Mas eu penso assim, se em é. cada lugar que a gente for, pelo menos uma pessoa deixar de queimar, já A tá gente bom, já né? Já é Uma uma vida contribuição. Eu falo né? isso para os alunos. Falo, ó, onde vocês forem, se uma pessoa não queimar, você já vai subir mais alto para o céu. Entendeu? Eu acho que é importante, é uma coisa E a pessoal, né? participação das ligas é fundamental, né? Porque os ligantes, eles são semeadores dessa informação que muitas vezes a gente não consegue chegar ou o público para atingir. É. Então, existe uma relação cada dia mais próxima, tanto entre a Sociedade de Cirurgia Plástica, né, e as ligas de cirurgia plástica, e tem inúmeras ligas de queimaduras das mais diversas áreas do conhecimento, não só da medicina, de físio, de terapia ocupacional, enfermagem, pedagogia, psicologia. Para quê? Para a gente tentar difundir a ideia da prevenção, que é o único caminho para diminuir o tanto de acidente. E o caminho, como é um caminho educativo, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso deveria ser mesmo até institucional. As universidades, com as áreas de saúde, trabalhando com as comunidades para poder modificar essa realidade, né? Porque eu acho que, independente de ser particular, né, a universidade ou mesmo pública, essa função até da conexão daquele que está estudando para compreender tudo que está ocorrendo, ele já pode sair ali, de repente, para o mercado, compreendendo que a saúde ela afeta a pessoa das diversas formas. Pode afetar economicamente, socialmente, psicologicamente, né? Tudo isso é afetado. E se ela não entender a importância da função dele como ser humano e o que ele impacta, não importa. Eu acho que talvez a visão que a gente tem que ter para o nosso país como um todo é isso que você falou aqui, Mônica. É o trabalho de formiguinha. Eu não tenho que esperar somente o Estado. O povo, pelo povo, ajudando um ao outro, isso também faz diferença. Às vezes a gente não vê, não vai aparecer na estatística, mas vai aparecer ali na casa, naquela família. E isso faz diferença para a gente, né? Meu pai, ontem, eu estava falando, né, que eu participei dessa live, eu coloquei o logo, que a gente até ia mudar, porque agora está fazendo mídia, tudo, mas o logo do meu pai de 1968, a primeira palavra é prevenir, educar, são 4. Tratar, né, e recapacitar. Entendeu? Então, a primeira coisa, em 1968, quando ele teve essa ideia de começar a tratar queimado, a primeira coisa que ele pôs no logo é prevenir. Porque é o mais importante. Né? É mesmo. Então, E isso não era função do Centro Queimado. Apesar de, claro, a gente fazer tudo isso, essa era função de outras áreas. Né? A gente, teoricamente, deveria estar mais preocupado em tratar, reinserir, depois que já aconteceu, resolver o problema. Mas não, isso é o que a gente tem que se preocupar, porque o paciente acaba chegando para todos nós. Então, o Centro Queimados que acaba fazendo, às vezes, do Estado, de quê? De prevenir através de campanhas, de financiamentos de verbas que seriam destinadas para outros fins dentro do centro, e eu estou falando de instituições públicas, Fabiano, vão para quê? Vão para fazer campanha, palestra, dentro da própria instituição, certo? Igual vocês fizeram recentemente cursos lá no UGOL, né? Porque a prevenção começa em casa, isso é fato. Né? Todo mundo que está ali vai ser a gente que vai poder dispersar essa ideia. E a Sociedade de Queimaduras está aberta a todos os cirurgiões. Né? A gente tem que lembrar que dentro do tratamento do queimado,
A gente, claro, tem uma rede multidisciplinar e interdisciplinar. Mas o cirurgião plástico tem uma função fundamental nessa equipe, né? Que é ajudar a gerenciar todo esse tratamento e organizar cada uma das áreas, né? E unir a equipe. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela já participou muito da Junho Laranja, né? Tanto na minha gestão como da SBQ, como em outras. É a gente verdade. fez mutirões em parceria com a sociedade lá no Agarram, em que tinha jornada, a gente aproveitava e operava paciente, porque nem todos, mesmo os serviços como os seus, você está atendendo lá 50, 60, 80 pacientes por mês, como o Luciano está dizendo. É inviável você ter toda essa estrutura de pessoal e mesmo física para fazer as cirurgias das sequelas. Né? Então, acaba que fazia uma jornada, sei lá, centro-oeste de queimaduras, e aí aproveitava que viriam cirurgiões para palestrar e se fazia um evento no hospital da região para poder operar os pacientes. Foi feito no pronto-socorro, foi feito em Brasília e em vários outros capitais do país. Então, a SBQ é, sim, uma das funções dela, além de divulgar conhecimento, estimular a educação, mas principalmente fomentar a divulgação da informação referente à prevenção das queimaduras, que é só prevenindo que a gente vai conseguir diminuir. Não existe outra alternativa, não adianta remediar. Sim. É verdade. Sim. Certo? Aproveitando assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as campanhas. Hoje nós estamos aí numa campanha né, do junho desse ano, envolvendo principalmente a prevenção de acidentes domésticos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, até para as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas poderem entender onde que ocorrem mais esses acidentes, como é que ela pode se cuidar, como é que ela pode prevenir, como é que ela pode se organizar dentro da casa dela para que isso não chegue lá. Eu acho que o mais importante é não deixar as crianças entrarem na cozinha na hora do preparo dos alimentos, né? Porque 80% dos acidentes acontecem dentro de casa e a maioria dentro da cozinha. Então, é difícil porque eu estou vendo, vou nas escolas e pergunto, quem já queimou? Quase todo mundo levanta o dedo, entendeu? Porque as crianças participam muito. Então, a gente tem que chamar a atenção dos pais e de todo mundo e falar, por exemplo, talvez em vinhetas na televisão, tipo uma coisa desse jeito, para quê? Para tomar cuidado, porque a cozinha é o lugar onde mais acontece acidente por causa dos líquidos aquecidos, fogão com a tampa quente, né? E depois os outros cuidados dentro de casa, que é ferro, também deixa a criança perto de Passar gente que está passando roupa. E outro dia teve um acidente assim, estava a família inteira em volta de um ferro passando roupa, não vira criança, puxa o ferro, cai em cima, a pele fina. Então é o seguinte... são pequenos cuidados, né? Então, se fechar a porta da cozinha na hora do preparo do almoço, do jantar, já diminui muito o número de acidentes. E depois começar a educar. Você tem que educar. Não é que não pode, é que põe a panela na boca do fundo, vira o cabo para dentro, prestar atenção nas tomadas, fechar as tomadas, né? Água que em muitas casas não tem eletricidade, então a pessoa vai esquentar a água para dar banho, então primeiro coloca a água fria, depois que morna, não faz ao contrário, né? Então, é realmente a educação e tentar educar as crianças o mais cedo possível para evitar acidentes desse tipo, né? Observar fio descascado, né? Que às vezes a própria manutenção do lar, né? Tem que tomar cuidado. Porque os acidentes acontecem, a maioria dos acidentes acontecem dentro de casa, né? Na rua são bem menos, a incidência menor, no trabalho também menor. Mas no trabalho ainda tem aquela obrigação de usar os PVPIs, de ter reuniões de acidente de trabalho, então dá para diminuir a incidência, né? Agora em casa, fechar a porta da cozinha, que eu acho que é o conselho melhor que a gente pode... E é difícil, viu? Porque eu vejo que eu tenho 2 netas, eu sei que não é muito fácil fechar a porta da cozinha, não. Mas é assim que a gente vai evitar, né? O acidente. Criança bem inocente, né? Viu? Fez lembrar de cozinha. Quando eu tive gêmeos, né? Sei. Então, eu comprei aquela portinha de cachorro para eles entrarem na cozinha. Mas aí, num certo episódio, nós pegamos um dando pezinho pro outro, pulando.
Aí. Então, assim, a criança, teve filho, você tem que estar de olho o tempo inteiro. Tempo E não todo. tem como você descansar. Você vê os pais, às vezes, eles esquecem de olhar as crianças, né? E eu acho que tem um fator socioeconômico, cultural também que pesa nisso aí. Desde as pessoas mais pobres, né? Até os que têm mais condições. O mais pobre, às vezes, não tem nem separação de cozinha. É um quarto só, mora todo mundo junto. Hoje está em moda a tal da cozinha gourmet, é tudo junto também. Então, isso facilita Mais os perigo, acidentes. né? Mais perigoso. Não tem como você separar. Então, tem que estar vendo maneiras de evitar esse contato. Né, Porque das crianças. abaixo de 5 anos é muito perigoso, né? Demais. Abaixo de 5 anos, que são os acidentes mais graves, né? Porque a percentagem da área corporal, né? É maior, a criança... Então, uma panelinha de água é um paciente grave, né? Cai na cabeça de uma criança, 20% de área corporal queimada. Então, realmente, assim, abaixo de 5 anos, não pode deixar entrar na cozinha. Depois tem que começar a ensinar mesmo. Porque... Isso particularmente para queimaduras. os perigos, Uma criança também afogando aí. Você vê, às vezes, numa banheira, uma criança... Um balde, né? Um balde. Ela afoga. Então, assim, afogamento é uma das causas de morte nos Estados Unidos, né? E muito cuidado Parece que com a terceira causa de morte de criança é afogamento. com as modernidades da vida, né? Então, carregador de celular, então celular carregando e conversando, carregar celular durante a noite toda, colocar debaixo do travesseiro. Nossa. Os cuidados da estética, né? Principalmente a mulher, né, Mônica? Então, queimadura aumentou demais. Não sei se você tem visto. Menino. Vocês com Babyliss e com chapinha. Sentar em cima da chapinha quente. Minha filha sentou em cima da chapinha. Aí. Adulta já. Então, muita queimadura aqui. As queimaduras causadas por formol nos alisamentos. Então, queima couro cabeludo. E as queimaduras resultantes dos procedimentos estéticos. A gente vê também muito, né, Fabiano? Que cada dia mais. Né? E, então, eu penso como a Mônica que a cozinha é o grande vilão da nossa casa. Ela deve ser evitada ao máximo, apesar de a gente saber que é em volta da mesa que a gente tem as refeições, as melhores conversas e reúne a família, mas ter muito cuidado com a cozinha, os líquidos superaquecidos, né, que é água quente, gordura, óleo e por aí vai. O miojo, né, comum demais, esquentar miojo e depois comer em cima do sofá assistindo televisão. Coloca aquilo em cima do colo e aí acontece queimaduras muito feias, terceiro grau, profundas, né? Porque até levantar, né? Cai tudo aquilo. Então, tem muito risco dentro de casa. Apesar de a gente achar que é um ambiente completamente seguro, que ali eu tô safe, sem nenhum risco, mas não é bem assim. Né? Bom, a gente está caminhando já aqui para o final do nosso podcast e eu gostaria que você comentasse, às vezes, sobre algum assunto que a gente não falou aqui que você acha que é importante. Talvez eu não tenha feito alguma pergunta e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da queimadura, que talvez é um assunto mais relevante que não foi abordado aqui. Ai, Fabiano, eu acho que você falou muito bem, a nossa conversa foi bem assim, interativa, né? Todo mundo participou, mas não tô lembrando, assim, eu acho que realmente quanto mais rápido o paciente que se queimar chegar a um centro especializado, né? Principalmente os grandes queimados, e ter sempre a consciência, né, de quem atender. A gente não precisa saber tudo de medicina, mas eu falo que cirurgião é uma maravilha ser cirurgião, que pelo menos você sabe encaminhar, né? Então, você tem que ter a pessoa que está frente a um paciente queimado, ela tem que ter a consciência do que fazer imediatamente, ou se não, transferir o paciente, né? Então, dar o primeiro atendimento, ele vai melhorar muito o prognóstico de todo o tratamento, né? Então, o primeiro atendimento é muito importante, mas o Luciano chegou a falar logo no começo, que eu acho que isso quanto mais cedo um grande queimado chegar num serviço especializado menor, e os pequenos queimados é o quê? Frente a um acidente, tentar apagar, né, o fogo, esfriar a água, esfriar o óleo, esfriar o lugar e proteger e procurar um tratamento mais rápido possível. Acho que você falou praticamente tudo. É até importante, às vezes, o profissional que está aqui acompanhando esse vídeo, existem alguns aplicativos, né?
se eu não me engano, chama um aplicativo que eu acho que é Burns. Tem aplicativo da português, própria o Queimei. sociedade. Queimei, da própria São sociedade. aplicativos que a pessoa pode classificar ali 2º e 3º grau, desenhar a área corporal para ter uma ideia da porcentagem. E alguns aplicativos, até você colocando a porcentagem, ele já sai como é que você vai hidratar esse paciente. Então, isso acaba facilitando muito, né? Às vezes você está afastado, até esse paciente vir. É importante a gente alertar isso, porque a hidratação é um fator importante aí de sobrevida, Interessante, né? tem o projeto diretriz também, de 2008, do Ministério da Saúde, que também é só colocar no Google. Isso. Entendeu? Então, é rapidinho. Entendeu? Então, assim, agora com o telefone celular, todo mundo com o computador Muito na fácil, mão... né? Então tem que ter vontade, né? Humildade, né? Só fala, não precisa saber. Às vezes Não, a você gente tem não humildade precisa. Abre o livrinho ali do lado. Né? Ó. Como eu trato, qual é de 1º, 2º grau, 3º grau, tudo. Porque o importante é o paciente, né? É verdade. Eu abria livro no começo, Mas da muito. minha carreira, quando eu comecei. O importante era o paciente. Eu acho que claro, não. E a gente, médico tem que ser humilde, né? Porque senão a gente cai no chão toda hora. Uma hora a gente leva uma rasteira, na medicina dá uma rasteira. E outra coisa, eu acho que nenhum chefe de serviço aqui de Goiás, ou mesmo médico que esteja de plantão, ele vai se opor a atender uma ligação de um colega que está atendendo um paciente em um lugar mais distante, Sim. perguntando o que pode ser feito, mandar uma mensagem, Claro. mandar uma foto no WhatsApp. Para quê? Para poder ser orientado, né, Fabiano? Eu acho que é importantíssimo você ter trazido essa discussão, né, sobre as queimaduras. Eu realmente fico muito feliz de poder estar aqui com o Luciano e com a Mônica, e principalmente com você, porque você abraçou uma causa que você não tinha ideia do tamanho que ela era. Quando você assumiu lá o seu cargo e sua posição dentro do GOL. Tenho certeza que você imaginava que era grande, que eram muitos pacientes, mas absolutamente não da quantidade que era. Né? E isso é muito nobre e você faz isso muito bem. Né? Você tem representado a todos nós lá. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua gestão frente à regional. E eu não tenho nada a acrescentar, acho que a Mônica falou tudo, o Luciano também. Só bastante feliz e contente de poder ter falado um pouco sobre aquilo que nos motiva diariamente, que é tratar queimado. Isso mesmo, Léo falou muito bem, Léo falou por nós. Luciano? Para encerrar, alguma coisa que tenha faltado? Eu ia falar justo do Google. Quando o médico estiver totalmente perdido, que ele pegue o Google ali e vá procurar informação para fazer o melhor para o paciente. Era isso que eu ia falar. Eu acho que, na dúvida, né? O importante é resolver do o no caso, more harm, né? ajudar. Nós estamos aqui para fazer o bem, né? Do not harm, né? Isso Era mesmo. que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Fabiano, pelo momento aí. Foi um momento muito interessante para nós. E eu queria aproveitar aqui, vocês, né? Vamos supor que alguém que está escutando sofreu uma queimadura. Como que ela pode, por exemplo, saber onde é que é localizado o serviço que você atua? Como é que ela pode chegar lá? Que ela tenha esse tipo de orientação. Aqui, Mônica, né, a pessoa sofreu uma queimadura, às vezes ela tem um convênio, ela quer procurar estar mais centralizada aqui em Goiânia. Onde que ela deve ir aqui? Onde é que fica localizado o pronto-socorro de queimaduras? Nós temos o SUS, né? Então, a pessoa, qualquer brasileiro, tem direito à assistência pelo SUS. É só chegar lá e ela é atendida imediatamente. E onde que fica o pronto-socorro de queimaduras, para quem não sabe? Às vezes ela... Fica na Rua 5, número 439, no setor oeste. E é só chegar. Mas lava com água fria até a dor passar, toma um analgésico, embrulha com pano limpo e aí vai para o hospital. Tá ótimo. Estava esperando você falar o nome bonito daquela praça lá do hospital. A Praça da Cirrose, né? Que aí todo mundo sabe. E aí todo mundo fica fácil de localizar. É verdade, Léo. Sim. E, Leonardo, em Anápolis, não é só Anápolis, você pega toda aquela região, praticamente norte, nordeste do estado de Goiás, o paciente vai chegar passando por Anápolis. Como é que esse paciente pode procurar vocês? Onde é que vocês estão localizados lá? Fabiano, hoje a gente só atende pacientes com algum convênio. Então, assim, é porta aberta 24 horas, mas desde que o paciente tenha ou convênio ou seja particular. Certo. Né? O hospital fica num bairro um pouco central hoje dentro da cidade, que é a Vila Góes. E tanto qualquer serviço aqui, seja o GOL, pronto-socorro para queimaduras ou hospital de queimaduras, facilmente achado dentro do site da SBQ. Tem lá todo o telefone, nome do chefe de serviço, endereço.
certo? Você entra no site SB Queimaduras e aí você vai pesquisar. Ou então no próprio Google, você colocar Queimaduras Tratamento Goiás, vai estar lá todos esses serviços facilmente encontrados. Depois do Google, né? É Maravilha. bem fácil. E esse aplicativo Queimei, ele é mais um aplicativo de localização. Então você queimou, você está aqui em Goiânia, não é daqui, você coloca a sua localização, ele vai te dar o centro de queimados mais perto de você. Certo? Então isso está funcionando, pelo que eu saiba, esse aplicativo. Certo? E estamos de portas abertas. O que vocês precisarem, espero que não precisem. Luciano, O meu hospital, você quer que eu dê o meu endereço? Claro. Na Avenida Anguera, pode. o Hospital Gol. Exato. Saída para Inhumas, quem precisar. Portas abertas sempre. Mas dá em porta aberta? Mas Se, não é meu, se não. queimar agora, pode chegar lá? Pode chegar lá. Qualquer Agora hora. não é mais Ainda só é. encaminhado. Ainda o GOL ainda acho que um dos problemas da gente ter uma superlotação é porque as portas são sempre abertas. Então nós nunca negamos nenhum atendimento. Todo paciente que é solicitado a vaga, nós aceitamos. Mesmo às vezes a unidade tem 7 vagas de UTI, às vezes ela vai para uma outra UTI até essa vaga seja disponibilizada ali. Existe a regulação e existe também a porta aberta. O paciente, seja de qualquer área lá, ele pode ser atendido infartando. Ele não precisa ir direto para um CAIS, ele pode chegar lá e Direto. eles vão fazer uma triagem. De todas Direto. as especialidades do hospital, Todas as porta aberta. especialidades. Além de Atendido ele regular. vai ser. Que beleza. Que ótimo, não sabia. Porque Achei até que tinha pra- que, mesmo queimado, teria que ir em outra unidade de saúde para aí ser Eles não recusam. regulado para lá. Não, ele é atendido, eles fazem uma ficha, ele é atendido por uma enfermeira que faz a triagem. Se realmente procede, já vai encaminhar para a gente. Que ótimo. Muito bom. Bom, a gente está encerrando então mais um podcast aqui sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, né, para a saúde do brasileiro, que são as queimaduras. Eu quero, em nome da Regional Goiás, agradecer a presença de todos vocês, né? A gente às vezes está conversando aqui, a gente fala aqui 1h30, 2 horas, mas não sabe o quão grande é a contribuição que cada um de vocês tem feito pela saúde do nosso estado, pela saúde do nosso país. Queimaduras é um assunto extremamente relevante, infelizmente leva a óbitos, leva a sequelas, e vocês com tanto grado, né, um coração aí generoso para estar cuidando desses pacientes que acabam sofrendo esse tipo de acidente, e que vocês, né, chefiam aí, trabalham aí em um serviço e se dedicam há quantos anos a tudo isso. Então, assim, nosso muito obrigado, seja como cidadão, seja como presidente da regional, pelo todo o trabalho, toda a dedicação de vocês, né? Estenda-se aí a toda a família Piccolo, que tem trabalhado com isso, como também a família lá do Léo, né, Rodrigues da Cunha, lá de Anápolis, que abraçaram esses pacientes e têm entregado e feito um trabalho que muitas vezes não vai ser expressado nas mídias, não vai ser expressado na televisão, mas a gente sabe que vocês têm feito diferença pelo nosso país. Muito obrigado por vocês. Eu que agradeço. Obrigada a você. Muito obrigada. Foi um prazer. bom.